meu entrevistado hoje aqui no Jornal 96 é o ex-senador Geraldo Mello, ex-governador do estado. Ele que, recentemente, na semana passada, anunciou sua desfiliação do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Diógenes. Muito obrigado pelo convite e um abraço para você e todos os seus ouvintes. Só para lembrar o nosso ouvinte, no final do ano passado, a gente até conversou com o Geraldo aqui, no fechamento da temporada 2017, e ele estava na condição de esperar uma resposta do senador Garibaldi aos Filhos sobre a intenção dele de disputar o Senado na eleição deste ano. Parece que a resposta, aliás, foi negativa, e por isso a desfiliação. Como é que foi a conversa com o Garibaldi, senador? Não, a conversa foi uma conversa de dois amigos, uma conversa amena, sem briga, sem encrenca. Na verdade, Garibaldi não foi nem para me dar a resposta, porque a gente tinha... eu cheguei a escrever que esperava uma tomada de posição do partido em 2017. Nós estamos em 2018, então não houve, o partido resolveu não tomar conhecimento. Não tomou conhecimento. Eu, na verdade, devo ser um correligionário inteiramente sem importância para estar fazendo um oferecimento desse, o partido não tomou nem conhecimento. Então, o senhor se sentiu desimportante no episódio? Provavelmente eu sou mesmo, né? Então, Garibaldi foi à minha casa e a conversa foi uma conversa de dois amigos, uma conversa amena. Como eu mesmo disse a ele, na nossa relação pessoal, não tem nada sendo discutido aqui. A minha amizade com ele continua a mesma que era antes. E eu até entendo que ele esteja cuidando dos interesses dele. Ele tem hoje a presidência de um partido que é um partido que claramente está envolvido num projeto, que é o projeto de reeleger Garibaldi e de cuidar dos interesses de Valtinho, que é um deputado federal do partido. Que ele cuide dos interesses dele é muito natural. Ele não vai cuidar dos meus. Deixa eu te perguntar uma coisa, senador. Se Henrique Eduardo Alves, que está preso no momento, faz 8 meses quase, que está preso, estivesse no comando do PMDB estadual, a conversa teria sido diferente? O senhor tinha essa expectativa? Não, a conversa era diferente porque era uma outra pessoa. Eu não posso dizer o que é que ia acontecer. Mas eu falo em termos do resultado. Não, a experiência de nosso relacionamento é que Henrique era um homem de decisão, mais do que Garibaldi. Garibaldi é uma pessoa que todos nós conhecemos, você e o Rio Grande do Norte sofre conhece, um pouquinho para decidir, né? o estilo dele. Então ele é bastante diferente de Henrique, e por ele ser diferente, a conversa e o desfecho seriam provavelmente diferentes. O que é que o senhor colocou para o partido, de forma objetiva? Não, coloquei apenas o seguinte: este ano vão ser disputadas 2 vagas no Senado Federal. Certo. A que hoje é ocupada por Garibaldi e a outra que é ocupada por Zé Agripino, que é um adversário tradicional. Eu, inclusive, disse a Garibaldi nessa conversa: olha, eu não tenho briga nenhuma com o Zé Agripino, não. Eu só briguei mesmo com o Zé Agripino uma vez, que foi na história do rabo de palha, e foi por culpa sua, que era a sua campanha e sua eleição. Minha relação pessoal com o Zé Agripino é ótima. Agora, Zé Agripino sempre foi adversário do PMDB. Mais ou menos, né, senador? Porque nas últimas eleições mudou estaduais, eles ficaram... Mudou, as coisas mudaram. Mas ele foi mais do que eu, não? Sim. Mais do que eu. Então, eu fui uma pessoa que, na hora que o PMDB, ninguém queria nem olhar para o povo do PMDB, depois da derrota de Aloysio, em 82, que foi derrotado e esmagado eleitoralmente por Zé Agripino. Depois daquilo, eu entrei para o partido, fui ser presidente do partido, fiz campanha das diretas, fiz eleição de Garibaldi, fiz a minha própria, enfim. Eu tenho uma história no PMDB. E Zé Agripino tem também uma história de combate ao PMDB. O Rio Grande do Norte era dividido entre Maia e Alves, e Zé Agripino, a partir do afastamento do pai, Tarcísio Maia, Zé Agripino era o chefe do grupo dos Alves, dos Maias. Então eu pensei que estava dando uma colaboração. Se
em 2018, vamos ter 2 vagas para senador, o partido vai precisar de 2 candidatos. E eu me ofereci para ser um deles. Eu fui um senador, não fui um senador tão ruim assim, e acho que posso dizer que fiquei lá no Senado 8 anos procurando representar o povo do Rio Grande do Norte e do Nordeste. Chegou a ser vice-presidente. Vice-presidente 4 anos. Então eu saí de lá limpamente. Não há ninguém que possa dizer que eu pedi um palito de fósforo para fazer nada. Para poder atender alguma coisa, para poder socorrer o município, para poder fazer uma emenda ou liberar uma emenda, não existe quem possa dizer que me deu um palito de fósforo. Então, eu pensei que podia ser útil e me ofereci. O partido, naturalmente, tem outros interesses. Aí, nessa questão dos outros interesses, ficou claro que o jogo de Garibaldi em relação ao Senado é repetir a parceria com José Agripino, do Democratas, nas próximas eleições? É o que se desenha? Eu acho que está mais ou menos claro, não só em relação ao Senado, está mais ou menos clara a chapa. A chapa que seria os 2 senadores, Zé Agripino e Garibaldi, e o prefeito Carlos Eduardo como candidato a governador. Eu acho que essa é a formulação. Que deve se confirmar nos próximos meses. E, de certa maneira, o senador Garibaldi já disse isso. Né? Já disse isso. Eles estão apenas procurando também costurar um entendimento com a prefeita de Mossoró, a ex-governadora Rosalba, que é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa cuja posição será extremamente importante nesse processo. Agora, né? Porque na última eleição estadual negaram, inclusive, a candidatura dela à reeleição. Né? Levou a saída dela do Democrata. Né? Eu acho que aí ela é quem deve ter o que dizer. Eu sou, como você, neste caso, um mero observador. Eu sei que a governadora Rosalba era a governadora do Estado e seria candidata à reeleição. E não foi porque não teve. O partido dela não deu a legenda. Puxaram o tapete naquela ocasião. Muito bem. Então, vamos... as rodas estão rodando, né? Deixa elas rodarem aí. Vamos ver onde é que isso vai dar. Pois é. As rodas estão rodando. Depois dessa conversa com Garibaldi, o senhor mandou uma carta de desfiliação do agora MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Muito elegante, o senhor deixou o partido à vontade e também se colocou à vontade, inclusive, para definir seus rumos. Em Minas Gerais, qual foi o recado que o senhor passou ali? Não, é um recado explícito, não tem nada implícito, nada para ninguém entender. Eu não fico mais. Se há algum recado, é apenas o recado de que o PMDB mudou muito. O senhor sai magoado dessa história? Não, eu já esperava isso. Eu esperava isso. Você sabe, eu costumo dizer o seguinte: presidente de honra é um bicho que tem uma função parecida com a da rainha da Inglaterra. Mas é assim, uma atenção que se tem por um cara. Esse cara já ajudou o partido, vamos dar aqui, chama ele para ser presidente de honra. É o que eu era, presidente de honra. O que é que presidente de honra? Qual é o direito do presidente de honra? Nenhum. O presidente de honra espera apenas ser tratado com gentileza. Consideração? Só isso. Cordialidade. O senhor não foi tratado com consideração? Não, eu acho que houve, eu disse até a Garibaldi, eu acho que houve alguns recados implícitos na postura que o partido passou a ter. Você sabe o que ocorreu com o Henrique afastou-se, era o presidente do partido, assumiu Valtinho, que é uma pessoa que eu conheço desde menino pequenininho. E Valtinho tem desejo a ele um grande futuro, que ele seja muito feliz. Agora, Valtinho assumiu a presidência do PMDB e não se lembrou nem de dizer ao presidente de honra que tinha assumido. Eu nunca fui convidado para tomar um cafezinho lá. Nada. Então, na verdade, ficou muito claro para mim que as coisas estavam muito diferentes em relação a mim. Eu já não participei da convenção que houve em outubro. Fui lá quando tinha terminado. Terminaram quando o último orador falou, que não tinha mais nada para dizer, que desligaram o microfone, eu cheguei. Abracei os amigos, que eram muitos, que estavam lá, e fui embora.
É porque eu não queria que parecesse que eu tinha sido ouvido, que tinha discutido aqueles assuntos, que estava de acordo ou não estava com o que estava sendo resolvido. Então, a minha relação com o PMDB sempre foi de muita integração e agora é uma relação de cordialidade. Eu espero poder continuar amigo de todos eles e cada um de nós toma o seu rumo. Pois é, e por falar em tomar rumo, eu lhe pergunto, o senhor vai se filiar a uma nova legenda? Pretende discutir a possibilidade de uma candidatura ao Senado por outro partido? Olha, eu não estou proibido de fazer nada disso. Tudo isso eu poderia fazer, mas não estou com o plano de concretamente fazer nada disso. Mas criou-se a expectativa. Né? Eu estou com o plano de, como cidadão brasileiro, participar, como eu disse na carta, do movimento que haverá de fazer com que a indignação que hoje toma conta da sociedade, ela se traduza em novos rumos para o país. Eu quero o quê? Eu quero participar disso. Se a minha participação para que eu dê uma contribuição maior, se alguém achar que eu devo ser candidato e houver condições jurídicas, legais, técnicas para eu ser candidato, eu estou pronto. Nunca me neguei e não é agora que eu vou me negar. Mas o senhor já está sendo procurado por legendas, dirigentes de outros partidos? É natural que sim. Natural que sim. Poderia nos revelar? Ainda não, porque eu não fui autorizado. Eu achando que ia dar um furo de reportagem hoje. Não, você dará. Você dará quando tiver o que furar. Mas assim, o senhor já admite que já está sendo... Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Há vários contatos, consultas, sondagens, daqui e de fora daqui. Certo. De forma que... Mas, Diógenes, eu vou repetir uma coisa que eu sempre digo. Eu não sou político profissional. Não, o senhor já foi vice-governador do Estado, governador, senador da República. Mas não sou profissional. O senhor não se conceda. Por quê? Vou lhe dizer, vou dar um exemplo. Você vê aí, o cara é governador, para poder... vai terminar o mandato, então ele se desincompatibiliza para ser candidato a outra coisa. Passa por vice-governador e vai ser... Geralmente, o governador disputa a reeleição e no segundo mandato ele não termina, porque entrega o vice para que ele próprio seja candidato. Quando eu fui governador, não tinha reeleição. Então, o governador tinha que sair do governo uns meses antes para poder disputar o Senado. E isso o senhor não fez, né? Eu não fiz. Eu era governador por 4 anos. Fiquei no governo até terminar o último dia do meu mandato. Fui para casa, que é o meu lugar, para junto da minha família. Fiquei lá o tempo necessário para que eu pudesse voltar à minha vida normal. E político nenhum gosta de ficar no sereno, né? Pois é, eu fui para o sereno de propósito. Eu não quis ser candidato a nada. Então, fui candidato a senador 4 anos depois de sair do governo. Fui o mais votado do Estado. 94, não? Depois de cumprir meu mandato inteiro, no meio do mandato eu não fui candidato, né? Podia ter sido a governador, sei lá o quê. Essa jogadinha eu também não dei. E terminei meu mandato. Tentei a reeleição, perdi a eleição e voltei para casa. Agora, eu me ofereci para ser candidato a senador. Não quiseram. Portanto, provavelmente a sociedade não precisa do meu serviço. Se a opinião da sociedade for do PMDB, eu estou dispensado. Estou em casa, no meu lugar. Agora, se as circunstâncias exigirem e permitirem, eu terei imenso prazer em participar da campanha. O senhor deixou de exercer o mandato em 2002, se eu não me engano, já são 15 anos, aí mais de 15 anos, sem estar no mandato. Para o eleitorado de hoje, é muito tempo de as pessoas lembrarem do Geraldo Mello. Muito tempo. Mas aí como é que o senhor encara esse desafio de lembrar as pessoas até do papel que o senhor teve na política do Rio Grande do Norte numa eventual candidatura? Se eu for candidato, eu acho que hoje é até mais fácil de você se comunicar com as pessoas,
com os recursos que as alterações que houve na tecnologia, na comunicação. O senhor tem uma presença na internet já desde o início eu sou das redes sociais. Macaco velho de redes sociais e de processamento de dados, de computador. Eu mesmo faço o meu trabalho, não tenho um técnico aqui do meu lado para fazer, eu mesmo faço, eu mesmo digito. Se tem uma imagem para colocar, sou eu mesmo que coloco, enfim. Eu acho que hoje é até mais fácil para você se comunicar. Não há dúvida que as pessoas que participaram das emoções que a minha presença na política possa ter suscitado, essas pessoas, muitas delas desapareceram e outras emoções vieram. Então, qual é o espaço que eu tenho na lembrança, no coração da população? Deve ser um espaço muito diminuído em comparação com o anterior. Isso também é o preço que eu pago, justamente por não ter sido o político profissional. O político profissional, toda eleição ele é candidato, seja quem for. Você é governador hoje, vereador amanhã, senador, deputado federal, estadual, contanto que ele esteja sendo falado, que o nome dele seja discutido e que ele participe das eleições. E quando o senhor fala isso, não é um menosprezo a ninguém. Ninguém, não. Cada um que realiza a sua tarefa da forma que avalia que seja melhor. Eu estou apenas dizendo que o político profissional faz assim, eu não faço. Mas eu não faço porque eu não sou profissional. Eu não sou. Eu criei meus filhos de outro modo, com outros recursos limpos, dignos, graças a Deus. De maneira que agora eu acho que a sociedade está com outros padrões de avaliação. A sociedade não está agora voltada para ver qual foi a jogadinha que esse cara deu, como é a manobra, quais são as alianças, quais não são, porque eu acho que o povo cansou, enjoou disso. Enjoou disso. E é por isso que o povo reage tanto à presença clássica do político. Em tudo que é de procissão, em tudo que você está lá para ser aplaudido, tá? E não está sendo mais. As pesquisas demonstram uma certa rejeição à velha política. O fato do senhor ter sido político, mandato em outro tempo, não cria uma situação incômoda? Não. E até de ser identificado como uma velha política? Não, eu acho que não, porque, na realidade, penso que o povo não está propriamente pedindo certidão de nascimento de ninguém. O povo está querendo saber como é a cabeça das pessoas. E uma coisa que eu gosto de dizer, Diógenes, conhece bem, sabe que eu não estou bem, sabe que eu não fazer. Uma coisa que eu procurei fazer foi a minha cabeça. Uma coisa que eu procurei fazer foi a minha cabeça estar no ano corrente. A minha cabeça não está nem na década de 80, quando eu fui candidato a governador, 70. nem 70, nem 80. Não. Nós estamos em 2018, a minha cabeça está em 2018. Eu acho que estou conseguindo isso. Então, o mundo que se criou não é um mundo estranho para mim. É um mundo onde eu sei. O senhor se sente contemporâneo. Contemporâneo. Porque o meu tempo não passou, eu estou vivo, não morri. Então, o meu tempo é hoje. Para alguns na política, acho que o senhor já morreu há algum tempo. Ah, sim. Né? Tem gente que gostaria que eu já tivesse morrido e tivesse sido enterrado, e tem outros que acham que eu estou só arquejando. Mas... Para encerrar, não poderia deixar de fazer referência. Nós temos um julgamento essa semana, sim, em Porto Alegre, que vai ser fundamental para o destino da nação do ponto de vista eleitoral. É o julgamento da apelação do ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá. Qual é a sua expectativa? Em que essa decisão pode mudar o destino da nação esse ano? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou escandalizado com a maneira como esse assunto está sendo tratado. Para começo de conversa, pelo PT. Porque o partido tem a obrigação de dar exemplo à sociedade. E o exemplo que se dá à sociedade não é um juiz vai ter um julgamento para fazer e a gente então vai berrar na porta do juiz, gritar, jogar pedra, fazer barulho, para obrigar o juiz a decidir do jeito que eu quero. No caso, são 3 desembargadores do três desembargadores de um tribunal que vão decidir um processo. Os juristas ensinam
que o que não está nos autos não está no mundo. Isso é uma frase que eles dizem e repetem. O que é que isso quer dizer? Na hora que o juiz vai decidir, ele só pode decidir diante daquilo que está entre uma capa do processo e a outra. O que está se passando ao redor dele não interessa. Então, essa coisa de querer mobilizar o mundo para ir berrar na porta de um tribunal e obrigar o tribunal a decidir de um jeito ou de outro, eu não... Eu acho que é uma pressão indevida. Eu acho, não só indevida, eu acho isso um atraso, acho isso uma violência, acho isso um desrespeito às instituições. Cada qual deve cumprir o seu papel na sua instituição. Do mesmo modo que eu acho que o juiz tem que decidir de acordo com os autos, e juiz não precisa de ter popularidade nem prestígio. Juiz não é para andar na rua o povo batendo palma para ele. Juiz é o cara que decide, a opinião de todo mundo está a favor de uma coisa, mas ele se convenceu de que não é daquele jeito, ele decide contra a opinião de todo mundo. E qual a sua expectativa? A minha expectativa é que o presidente Lula seja condenado, a sua condenação seja confirmada. É a minha expectativa. Às vezes eu pergunto, é a minha expectativa ou é a minha torcida? Ou é o que eu estou desejando? Aí é seu lado político, né? Não, eu acho que... Eu espero que esses desembargadores se atenham aos autos e à lei. E apliquem a lei. Independente, não queiram saber nem quem é a pessoa. Se é Lula ou se é Mané dos Grudes, seja lá quem danado for. Eles estão com um processo para julgar, que eles olhem o processo e decidam de acordo com a lei. É isso aí. Eu queria agradecer ao ex-senador, ex-governador do Rio Grande do Norte, Geraldo Mello, pela entrevista ao Jornal 96. Quem quiser rever a entrevista ou assistir todo o programa do Jornal 96, é só acessar o portal No Minuto, tem a janela lá com o programa todo na íntegra, tá bom? Geraldo, obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Eudione. Muito sucesso para vocês. É isso aí. Tchau. Até amanhã. Eu volto amanhã com o Jornal 96.